Suposta resposta é o episódio desta vez. A segunda gravação, segundo episódio que Maria nos apresenta aqui sobre a sua vida pessoal. Queridos irmãos, Maria não para de buscar a sua bênção diante de Deus. Depois da quinta gravidez, imagine quantas tentativas. Depois da quinta gravidez, mais uma chance aparece, mais uma gravidez aparece, oferecendo mais esperança. A vida e a esperança corria normalmente. 9 meses foram alcançados. Toda esperança e expectativa prontas para serem desfrutadas. Porém, incerteza começa a agitar a Maria. Mais um desafio que Maria começa agora a passar. Imagine o que aconteceu nessa gravidez. Imagine como que a Maria passou nesta gravidez. Depois de tanta esperança, 9 meses de gravidez. E agora apenas aguardava dias e deveria então desfrutar da sua bênção nas suas mãos. O que aconteceu? O que agitou a Maria? Qual foi o final dessa gravidez? Você assiste agora neste episódio consigo, Maria Luísa. Olá, família. Mais uma vez estou cá para dar continuidade a contar a minha história. Eu sou Maria Francisco Luísa e podem me chamar apenas por Maria Luísa. Então, depois da minha gravidez ectópica, né, que por sinal foi a 4ª gravidez, não é? Eu vou partilhar com vocês como que foi a minha 5ª gravidez, não é? Então, depois de um tempo de recuperação, eu voltei a conceber e aparentemente estava tudo bem. Nós fizemos aí, né, aqueles todos exames médicos para ver se a gravidez estava mesmo em condições para prosseguir. E estava tudo bem. Então, muitas pessoas, né, me lembro que ficavam felizes, maravilhados por ver mais uma vez a minha gravidez, não é, a progredir sem problema nenhum. É ali onde os nossos corações ficaram um pouco mais calmos, um pouco mais tranquilos, porque pensamos que era naquele momento que Deus estava respondendo, não é? Mas já quando estava a aproximar o 9º mês, eu comecei a ter alguns desconfortos, não é? Tem certas atividades que eu já não poderia fazer, não é? Então eu comecei a ter algumas limitações. Mas já que aparentemente estava tudo tranquilo, tudo bem, então eu segui aí com a minha rotina, claro, né? Sem deixar de lado aqueles todos cuidados que uma mãe grávida deve ter. Ai, queridos irmãos, eu me lembro que num belo dia eu acordei, eu estava com pequenos desconfortos e liguei para o meu esposo, porque meu esposo naquele dia ele havia saído cedo, não é, de casa. Ele tinha ido trabalhar, então eu liguei para ele para partilhar que eu não estava me sentindo muito bem. Então as minhas dores foram se intensificando ainda mais. Eu voltei a contactar ele. Ele sugeriu que eu tinha que ligar para minha irmã para vir cuidar de mim, não é? Então, tem algo assim meio que estranho, que nem mesmo eu, assim como ele e as outras pessoas que estiveram ali tão perto, não é? Acompanhando aí a situação, não sabemos assim explicar muito bem. Eu mesmo com desconfortos que eu estava sentindo, naquele dia simplesmente eu decidi continuar em casa. Eu fiquei em casa a pensar que
são dores passageiras, não é? Eu lembro que liguei para uma amiga minha e eu expliquei, eu estou a sentir dores assim, será que é normal? Lembro-me dela ter partilhado comigo que provavelmente o bebê, não é, estava se posicionar para o parto, não é? Então, em algum momento, esses posicionamentos do bebê acabam criando alguns desconfortos. E com aquela informação, eu me senti um pouco mais tranquila, não é? Então, continuei em casa, com aqueles desconfortos mesmo. As dores foram ficando mais fortes e eu pedi para o meu esposo que voltasse, né, para poder me levar ao hospital, porque eu já não estava a suportar, eram tantas dores. E o meu abdômen ficava um pouco mais rígido, né? E estava a ter uma outra aparência, ficava um pouco mais escuro. E o bebê dentro de mim, ele se esticava, quer dizer, se mexia de uma forma muito estranha, não é? E com aqueles movimentos que iam acontecendo dentro de mim, eu ficava um pouco confortada, né? Eu pensava que, não, se calhar mesmo está a mudar de posição. Enquanto, queridos irmãos, alguma coisa dentro de mim não estava bem. Então, meu esposo voltou a casa e rapidamente ele se preparou e nós saímos, não é? Eu me lembro ter pegado o táxi, né, naquele dia, fomos ao hospital e chegamos no hospital. À medida que eu cheguei no hospital, passando uns 30 minutos, aquelas dores começaram a abrandar um pouco. E depois o médico, quando se aproximou de mim, pegou a minha barriga, ele percebeu que alguma coisa ali não estava boa. Ele disse para mim, querida, eu acho que alguma coisa não está bem em ti, mas ok, não quero me precipitar, vamos fazer uma ecografia, não é, para poder ver se está tudo bem, se o bebê tem foco ou não. Eu já comecei a ficar um pouco assustada, né? E me preparei, fomos no ecógrafo e foi mesmo muito triste para mim. E o médico olhou para mim e disse, querida, o seu bebê não tem foco. E eu perguntei, mas doutor, quando diz não ter foco, isso quer dizer o quê? Disse, não, o coração dele já não bate. Para mim foi um pouco difícil aceitar isso. Faltava mesmo poucos dias, né, para o bebê nascer. E eu só disse para o doutor, né, eu disse, está bem. Eu peguei o meu celular, mandei mensagem para o meu esposo, né? Eu disse para ele, amor, o médico disse que o coração do bebê parou. E o meu esposo já começou a ficar um pouco mais preocupado, ligou naquela hora, queria perceber o que é isso que estava a acontecer. E por causa das situações anteriores, não é, que eu passei, os médicos acharam melhor fazer uma cesariana, não é, para poder retirar ali o bebê. Foi chocante para mim, mas naquele momento eu só tive que ficar calma e aceitar, né, a situação. Depois dali, chamaram meu esposo para levar aí as minhas coisas, não é? Então ele foi levando as minhas pastas e tal, prepararam-me para o bloco operatório. Pela segunda vez, eu estava a subir no bloco operatório. E acredite, irmãos, eu fiquei com medo. Fiquei com medo porque era a segunda vez eu a subir no bloco operatório. E o pior é que o meu bebê já não estava em vida. Então, para mim foi muito doloroso. E decidi mesmo assim
desanimada, com aquela dor, e subi. Graças a Deus, a minha cesariana correu tudo bem. Eu lembro-me terem, após retirarem um bebê, mostraram para mim, para eu confirmar o sexo, não é, do bebê. E depois, pela minha situação mesmo, fiquei nos cuidados intensivos, acho por uns 2 dias, não é? E depois deram-me alta, eu fui à casa, fui fazendo aí a medicação em casa. E, queridos irmãos, essa situação, na verdade, é um pouco difícil, não é? Ali, é só vocês imaginarem as pessoas ao meu redor. Alguns me davam muita força, alguns diziam que temos que ser grato porque você está viva. Existem muitas pessoas que passaram por essas situações e perderam suas vidas, mas Deus te deu essa oportunidade de você viver. Então, se Deus te deu, é porque Ele tem um plano consigo. Naquele momento, para mim, era um pouco difícil aceitar, porque quando a gente está machucado, quando nós estamos a passar por uma situação de dor, tem certas coisas que as pessoas falam, a gente não entende, né, naquele momento. Mas pronto, as pessoas que estavam perto de mim, meu esposo, irmãos da igreja, eu tinha também ali meus vizinhos que também me davam muita força. Nós decidimos orar e mais uma vez entregar nas mãos de Deus. E eu e meu esposo particularmente preferimos nos conformar com a situação. Eu me lembro ter conversado com meu esposo e eu disse para ele: amor, eu não sei se é de voltar a conceber novamente, se eu poderei realmente te dar filhos, eu não sei, não é? Mas uma coisa eu tenho certeza, que gostaria de passar os meus dias ao seu lado, não é? Mas se eu te darei filhos, isso vai depender de Deus. São tantas coisas que eu passei e eu já não estava mais disposta a arriscar a minha própria vida. Eu já estava com medo do que poderia acontecer comigo caso eu voltasse a tentar, não é? E graças a Deus, o meu esposo, ele só disse: está bem, não é? Vamos deixar tudo nas mãos de Deus, não se preocupe, está tudo bem, o importante é que eu estou aqui consigo, não é? Então, o resto Deus proverá. Queridos, assim foi mais uma trajetória, assim foi mais um fracasso, não é? Mas nós ainda acreditávamos que Deus estava conosco. Querido, imagine a opção que parecia mais acertada. Quase no topo da montanha escalando e de repente desmoronar todo ele para o chão. Tira o fôlego de voltar a escalar de novo, não é? Pois é. Imagine uma situação pública como essa. Como agora encarar o público? Família, amigos, conhecidos. Como? Diante de tudo isso. Mas a fé nos leva a uma marcha contínua que só os que estão em Cristo podem entender e podem persistir. Queridos irmãos, não é fácil passar por situação como esta. Sobretudo, a Bíblia é clara em dizer, Salmos 125 nos diz aqui, dizendo: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor são como montes que, mesmo sendo abalados, não sofrem, não se destroem, eles permanecem para sempre. Por mais que os ventos passem, por mais que o sol aqueça, por mais que qualquer vendaval, qualquer ameaça apareça, eles permanecem para sempre. E o livro de Isaías, capítulo 40,
versículo 31, ainda nos adiciona mais detalhes de fortalecimento, que nos diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor correrão, não se cansarão, voarão com asas como de águia, não se fatigarão, vão permanecer firmes. Essa foi a posição de Maria. E aí? O que Maria fez a seguir, depois de uma esperança tão forte como essa, tão viva e quase concreta, e de repente desmoronou, como aquele que está nas mãos de Deus? O que ela fez a seguir? Você acompanha isso com mais detalhe no episódio que vai seguir. Contigo, próxima vez. Não se esqueça, compartilhe e ajude mais famílias que possivelmente estejam a passar por situações semelhantes ou por outra, queiram uma ajuda como esta. Que o Senhor lhe abençoe. Se inscreva e partilhe este vídeo para ajudar mais pessoas.